Pregação e Pregadores, capítulo 11. A estrutura do sermão. Havendo descoberto a mensagem e o significado principal de um texto, você deve prosseguir e afirmar isto em seu contexto e aplicação atual. Por exemplo, pode haver uma aplicação à igreja específica para a qual o apóstolo escrevia. Você deve mostrar seu contexto original e sua aplicação. Em seguida, mostrará que isto também é a afirmação de um princípio geral que é sempre válido. Expressava uma verdade naquelas circunstâncias especiais, mas envolve um princípio espiritual de aplicação permanente. Deste modo, você demonstrará uma verdade que tinha não somente uma aplicação temporária e local, mas também uma aplicação mais geral. Nesta altura, sempre acho prudente reforçar isto chamando a atenção a trechos paralelos em outras partes das Escrituras. Isto, conforme acredito, é um princípio deveras valioso e importante. Apoiarmos aquilo que descobrimos em um texto por meio de afirmativas similares em outras partes das Escrituras, comprovando assim não se tratar de algo isolado. Por muitas razões, esta é uma maneira sábia de proceder. Em geral, os hereges são pessoas que se apegaram a uma ideia extraída de uma afirmação específica que eles interpretaram erroneamente e depois levam-na consigo em vez de compararem-na com outras passagens das Escrituras. Sempre é proveitoso os ouvintes perceberem que a doutrina que está sendo pregada é ensino bíblico correto e firme. Por conseguinte, você deve procurar esses textos paralelos em outras partes da Bíblia e mostrar como esta mesma coisa é dita em circunstâncias diferentes, mas frisando essencialmente o mesmo assunto. Tendo feito isso, você poderá mostrar sua relevância para os nossos dias, bem como para aquelas pessoas às quais você estiver pregando. Nisso consiste a introdução de um sermão. É assim que avançamos para abordar o tema, o assunto ou o princípio que descobrimos desta maneira. Ora, a despeito de acreditar que este é o procedimento que o pregador deve adotar em geral, apresso-me a acrescentar que certamente nada existe de errado se variarmos de vez em quando. Em outras palavras, às vezes você poderá começar pela situação de hoje, esboçá-la, delineá-la e depois indagar. Bem, o que as Escrituras têm a dizer a respeito disso? É claro que, ao preparar o sermão, não foi dessa maneira que você chegou a este ponto, mas às vezes, esta é uma boa maneira de apresentá-lo. Se houver algum problema ou uma situação grave que tenha surgido em sua igreja local ou em um âmbito mais amplo, essa não é uma maneira errada de abordar a questão. Isso despertará o interesse, focalizará a atenção dos ouvintes e certamente capacitará as pessoas a perceberem com clareza que aquilo que você está fazendo não é algo teórico e acadêmico. Ocasionalmente, portanto, é bom começar com uma declaração sobre a situação predominante na igreja e mostrar que a passagem que você está expondo aborda exatamente tal situação. Isso evidencia que as Escrituras sempre são contemporâneas, que elas jamais serão ultrapassadas e que nunca deixam de abordar toda e qualquer situação. Ao mesmo tempo, isso ressalta o fato de que a sua pregação sempre se alicerça sobre as Escrituras. Portanto, se por um lado advogo aquilo que sugeri como um hábito e prática geral, também assevero que nunca devemos nos escravizar a qualquer método. Sempre devemos nos manter livres e dispostos a variar nosso método, por amor à proclamação da verdade. Chegamos agora ao princípio ou ensino que você deseja apresentar ao povo. O próximo passo consiste em dividir isso em proposições, títulos ou divisões. Podemos chamá-los como o quisermos. Há certas coisas que devemos dizer a respeito disso. Talvez me fosse apropriado tratar, antes de mais nada, da questão numérica. Há pregadores que se tornaram escravos absolutos desse aspecto. Alguns pensam em ter apenas 3 divisões, e somente 3. Se alguém tiver um número menor de divisões, esse é um mau pregador, e se tiver um número maior, também é um mau pregador. Ora, isso é perfeitamente ridículo. Contudo, é espantoso observar quão facilmente um indivíduo cai em hábitos e se torna escravo de uma tradição. Fui criado na tradição que preceitua.
Sempre devemos ter uma introdução e 3 divisões. Os ouvintes sempre esperavam por esse esquema. Era o costume quase invariável dos pregadores. O fato de que isso se transformou numa tradição naquela denominação específica, a Igreja Presbiteriana do país de Gales, é extraordinariamente ridículo, porque um dos maiores pregadores daquela denominação, de fato, seu maior pregador e um de seus fundadores, Daniel Hollands, com frequência, tinha nada menos do que 10 divisões em seus sermões. Um escritor que lhe foi contemporâneo testificou que ouvir Hollands era como observar um boticário com certo número de frascos que continham fragrâncias maravilhosas. Ele tomava o primeiro frasco, tirava-lhe o selo e a rolha, liderando o maravilhoso aroma que se propalava por toda a congregação. Então colocava de lado aquele frasco e pegava o segundo, fazendo a mesma coisa que fizera com o primeiro. E, frequentemente, havia nada menos do que 10 desses frascos. Conto essa história a fim de respaldar o ponto que não nos devemos nos tornar escravos nesse aspecto da mensagem. Entretanto, consideremos agora algo mais importante. O que há de importante nessas divisões é que elas devem estar bem visíveis no texto escolhido e devem surgir naturalmente desse texto. Isso é vital. As divisões, conforme lhe mostrarei, não são tão fáceis como parecem. Algumas pessoas parecem haver sido dotadas de habilidade comum nesse particular. Costuma-se dizer sobre Alexander Maclaren, um falecido pastor batista inglês dos últimos anos do século XIX e dos primórdios do século XX, cujos volumes de sermões continuam sendo reimpressos, que ele parecia ter uma espécie de martelo de ouro em sua mão, com o qual meramente tocava em um texto, e imediatamente este se separava em divisões. Entretanto, todos possuímos esse martelo de ouro, mas sempre devemos estar certos de que essas divisões surgem naturalmente do texto. Deixe-me expressar isso. Em primeiro lugar, de forma negativa, por ser algo tão importante, nunca forcemos uma divisão. Jamais acrescento a divisão meramente tendo em vista completar o conceito que tem em mente ou a fim de se conformar à prática usual. As divisões devem ser naturais e aparentemente inevitáveis. Seja-me permitido relatar um acontecimento para ridicularizar esta noção de 3 divisões e, ao mesmo tempo, advertir sobre os falsos acréscimos. Havia um pregador idoso e singular, do qual tenho vaga lembrança. Não recordo tê-lo ouvido, e sim tê-lo visto, e ouvido muitos comentários a respeito dele. Era um verdadeiro excêntrico. No passado, houve um bom número de homens desse tipo no ministério, e, ocasionalmente, ainda surge um ou outro. Em certa ocasião, esse homem pregava sobre o texto que diz: Então, Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta. Após introduzir o assunto, lembrando aos seus ouvintes a narrativa bíblica, chegou às divisões, aos pontos principais. Em primeiro lugar, disse ele, encontramos uma boa qualidade em um mau caráter. Balaão levantou-se pela manhã. Levantar-se cedo é coisa boa, portanto, aí está a primeira divisão. Em segundo lugar, a antiguidade da arte de selaria albardou a sua jumenta. Essa arte não é algo moderno ou novo, mas uma técnica antiga. Então a sua inspiração parecia ter se extinto e não conseguia imaginar no texto outra divisão. Apesar disso, senti que devia ter 3 divisões em seu sermão, pois, de outro modo, não seria um grande pregador. Por conseguinte, as divisões do sermão foram eventualmente anunciadas como uma boa qualidade em um mau caráter, a antiguidade da arte de selaria e, em terceiro e último lugar, algumas observações concernentes à mulher samaritana. Ora, isso aconteceu literalmente. Aprendamos disso a não forçar um texto, bem como a não acrescentar-lhe nada. Não nos tornemos escravos dessas noções mecânicas. Apresso-me a acrescentar aqui algo igualmente importante. Não sejamos talentosos demais nas divisões, não sejamos espertos demais. Isso tem sido um verdadeiro ardil para muitos pregadores. Talvez não esteja acontecendo com tanta frequência em nossos dias, mas no início deste século, não houve provavelmente outro costume que prejudicou tanto a pregação.
divisões talentosas, divisões que deixavam entrever esperteza e engenhosidade, nas quais os pregadores exibiam sua habilidade. Um dos maiores perigos com que se defronta o pregador, espero poder tratar disso mais adiante, é a ameaça do profissionalismo. Por muitas vezes tenho observado que, ao realizarem os ministros os seus encontros, ao invés de contarem piadas, como o fazem os homens mundanos, perguntam-se mutuamente: o que você pensa disso? O que você pensa das seguintes divisões deste versículo? Trocam entre si as suas divisões e quase entram em uma competição por causa dessas divisões. Ora, isso é profissionalismo. E todos estamos sujeitos a essa fraqueza. Porém, de qualquer ponto de vista, esse é um hábito extremamente mau. Jamais devemos manipular a palavra de Deus dessa maneira. Assim, evitemos a engenhosidade e a esperteza. As pessoas acabarão detestando esse artifício e terão a impressão de que você está mais interessado em si mesmo e em sua habilidade do que na verdade de Deus e na alma dos ouvintes. Além disso, existe aquilo que tem sido chamado de auxílio artístico de aliteração adequada. Existem aqueles que acreditam ser proveitoso ter divisões que comecem todas elas com a mesma letra do alfabeto, como por exemplo 3Bs ou 3Ms, etc. Eles precisam apelar à aliteração. Hesito em julgar que isto seja realmente errado, mas estou certo de que é uma armadilha para diversos homens. Para que sua terceira divisão se inicie com a mesma letra das divisões anteriores, às vezes eles têm de manipular um pouco o seu material. Ora, isto é exatamente o que eu vinha dizendo que não devemos fazer. Sempre fiquei confuso a respeito do motivo pelo qual aqueles que se consideram pregadores devocionais, ou os assim chamados pregadores da santidade, são os mais constantes devotos dessa prática. Quanto a mim mesmo, sou contra essa prática e geralmente sinto que ela é um obstáculo no caminho da verdade, além de ser uma importunação. Evitando toda suspeita de engenhosidade ou esperteza, nossos títulos devem mostrar a maneira inevitável de ser dividida a matéria dos textos que tivermos selecionado. Há outras particularidades quanto a este assunto das divisões ou pontos principais de um sermão. Dedique tempo a este mistério, porque todo o propósito de dividir o assunto desta maneira é tornar mais fácil as pessoas o assimilarem e guardarem a verdade. Esta é a única razão para que tenhamos divisões. Não devemos ser crentes da arte por amor à arte, mas, à medida que fazemos isso, a fim de ajudar as pessoas, então eis algo que deve ser bem feito. O problema da forma do sermão, ao que me referi antes, também entra em cena nesta altura. Eis porque você deve dedicar tempo a esse trabalho. Às vezes, entretanto, você perceberá que é extremamente difícil conseguir a forma exata. Você já tem sua mensagem e está começando a visualizar a forma pela qual haverá de apresentá-la. No entanto, não consegue fazer divisões de modo totalmente satisfatório. Assevero que precisamos de muito cuidado quanto a isso. Não podemos nos precipitar e nem forçar a situação. É neste ponto que, especialmente, que o conhecimento que o indivíduo tem de si mesmo se mostra mais útil e recompensador. Em preleção anterior, frisei que um homem precisa conhecer a si mesmo e a seu próprio temperamento, bem como as suas diversas condições mentais, físicas e espirituais, e que deve conduzir-se de conformidade com isso. Com grande frequência tenho descoberto que a luta por colocar o material do sermão em suas divisões corretas, bem como em uma forma que lhe seja apropriada, o pregador deve cair em um labirinto mental. Você descobre que não pode pensar com clareza e fica tenso. É possível alguém gastar horas nessas condições, procurando em vão dar forma a um sermão. Mas, por outro lado, há muitas maneiras de alguém sair dessa situação e sentir alívio. O que acontece conosco neste ponto pode acontecer igualmente a todo homem que não é crente. Um dos melhores estudos sobre este assunto é um livro escrito por Arthur Koestler, publicado alguns anos atrás com o título O Ato de Criação. É claro que Arthur Koestler não se interessava por aquilo que estamos discutindo. Ele estava interessado na maneira pela qual são feitas as grandes descobertas científicas, bem como no âmbito da poesia.
Um dos pontos ressaltados por Koestler é que, em geral, as mais notáveis descobertas científicas não têm sido resultado de processo lógico de pensamento. Sem dúvida, isso tem desempenhado certo papel no processo, mas as grandes descobertas, disse Koestler, têm ocorrido de modo súbito e inesperado. Elas foram outorgadas. A história não é que o cientista foi subindo de grau em grau para, então, chegar eventualmente ao último degrau. A questão vital tem sido, frequentemente, desvendada por meio de um lampejo de revelação. Para ilustrar a sua tese, ele narra a história do francês Sr. Poincaré, que foi grande matemático e, em certa ocasião, estava trabalhando para solucionar um problema matemático. Estava engajado no problema havia vários meses, mas não conseguia chegar à solução. Podia chegar até certo ponto em cada tentativa, mas não conseguia avançar além disso. Sabia que existia uma solução, mas não era capaz de atingi-la. Após meses gastos dessa maneira, ele começou a sentir-se um tanto cansado e desanimado. Por isso foi passar um tempo em um vilarejo à beira-mar, em parte para mudar de ares e em parte por questões de saúde. No entanto, levou consigo seu trabalho, pensando que talvez pudesse dedicar-se a ele vez por outra, e continuou fazendo isso durante algum tempo. Eventualmente, chegou a um ponto em que sentiu que deveria ir a Paris, a fim de consultar alguns de seus colegas para obter alguma ajuda a respeito do problema. Ora, eis o que finalmente aconteceu. Ele teve de embarcar em um pequeno ônibus para dirigir-se do vilarejo a uma cidade do interior, onde pegaria um ônibus maior, que o conduziria, por sua vez, a uma cidade maior e, por fim, o último ônibus, que o levaria a Paris. Iniciou a jornada sem suspeitar o que estava prestes a acontecer. O ônibus local se atrasara na viagem, de tal modo que quando Poincaré chegou à cidade do interior, soube que o ônibus que o levaria à segunda escala da viagem estava prestes a sair e que lhe seria difícil apanhá-lo. Assim, apanhou às pressas a sua mala, saltou do pequeno ônibus e, correndo ao máximo de sua capacidade, conseguiu agarrar-se à grade que havia na parte traseira do segundo ônibus e saltou à plataforma. Quando seus dois pés pousaram na plataforma do ônibus, ocorreu-lhe, de repente, com clareza e nitidez, a solução para o seu problema matemático. É assim que as coisas acontecem às vezes. Este é um fenômeno dos mais impressionantes, e creio que é um estudo sobremodo fascinante. Eu mesmo já passei por esse tipo de experiência em diversas ocasiões. Todos somos diferentes uns dos outros, sei disso, e cada um só pode falar por si mesmo. Porém, até onde me diz respeito, se meu sermão não estiver claro e bem ordenado em minha mente, não posso pregá-lo a outras pessoas. Suponho que poderia ficar de pé e começar a falar, mas provavelmente isso deixaria as pessoas confusas em vez de serem ajudadas. Esta é a razão por que considero a boa ordem e estrutura do sermão como algo muito importante. Advogo que deveríamos lutar até poder dar-lhe boa forma. Recordo bem como, de certa feita, eu lutava com o texto, havendo gasto a manhã inteira com o texto, mas sem conseguir imprimir-lhe uma boa forma. Minha esposa chamou-me para almoçar. Naquele tempo, e isso aconteceu há muitos anos, existia um homem chamado Christopher Stone, que dirigia um programa de rádio todos os dias, no qual apresentava novos discos musicais. Costumávamos ouvir aquele programa enquanto almoçávamos. Na ocasião, começamos a ouvir o programa. Ele já tocara 2 ou 3 discos que não me interessaram em coisa alguma. Em seguida, anunciou que apresentaria um disco de 2 cantores famosos que entoaria um dueto bem conhecido. Acredito que um desses cantores era Beniamino Gigli. Ao ouvir aquele disco com aquelas 2 vozes extraordinárias em perfeita harmonia, a cantarem uma linda música, não somente me senti satisfeito, mas também fui profundamente tocado em minhas emoções. Imediatamente o problema com o qual eu lutara por tantas horas durante toda a manhã foi inteiramente resolvido, no sentido de que todas as coisas se ajustaram em seu devido lugar, de uma só vez, ordem, divisões, forma, enfim, tudo. No momento em que terminou o disco, corri apressadamente ao escritório e escrevi no papel tudo aquilo,
o mais rapidamente possível, confiando que eu não havia esquecido nada, não havia deixado nada de fora. Aquele cântico e aquela música proveram-me o alívio de que eu precisava, para ser liberto da confusão e embaraço mental em que me achava. Dispõe-me a confessar que considero tão importante esta questão da estrutura e da divisão de um sermão que, se não posso traçar divisões certas, de modo que fique totalmente satisfeito, no caso de um texto específico, em vez de pregar dessa maneira insatisfatória, ponho o texto de lado e seleciono outro, preparando, por assim dizer, outro sermão baseado nesse outro texto. Em vez de arruinar uma mensagem que sinto haver me sido dada, a qual, conforme eu creio, tem um significado especial, que Deus provavelmente honraria durante a pregação e que, sem dúvida alguma, ajudaria os ouvintes, em vez de arruinar algo que sinto que seria melhor do que o normal, em vez de estragar um sermão ou comunicá-lo de modo imperfeito, prefiro deixá-lo de lado por um momento. Sermões desse tipo tenho deixado de lado por uma semana, uma quinzena ou mais tempo. Depois volto a pensar sobre ele. E somente quando, finalmente, estou satisfeito com sua forma, aventuro-me a pregá-lo. Convém fazermos disto uma norma. Jamais estraga algo que sentimos no íntimo que será um bom sermão. Os sermões variam tremendamente e às vezes sentimos que aquilo que estamos preparando resultará num dos melhores sermões que já pregamos em toda a vida. Sempre que você tiver esse sentimento, não estrague um sermão. Não o arruine por meio de uma preparação apressada e inadequada. Dedique tempo em prepará-lo. O próximo ponto é que deveríamos ou não anunciar todas as divisões de uma vez. Conheço pessoas que insistem em anunciar imediatamente essas divisões antes de passar a considerar o primeiro ponto. Assim decretava a antiga tradição. Você descobrirá que os puritanos faziam isso, que era a norma seguida por Spurgeon. Minha tendência é rebelar-me contra essa tradição, apesar de minha admiração por seus praticantes. A razão para essa atitude é que sinto as pessoas se tornam mecânicas quanto a esse aspecto da pregação, e tenho percebido que isso exerce um efeito adverso sobre a congregação. Não podemos reiterar muito frequentemente que, enquanto o homem está pregando, ele sempre está em uma batalha, e essa batalha ocorre entre o conteúdo e a forma do sermão. É claro que esses dois aspectos são importantes. Este é o motivo da tensão entre elas. Embora eu já tenha salientado, com todo o vigor possível, a importância da forma, com igual vigor, quero afirmar o perigo de permitir que a forma domine o conteúdo. Procuro sempre evitar a prática de declarar todas as divisões no início da pregação, porque sinto que isso, com frequência, encoraja as pessoas a se interessarem em demasia pela forma, pela mecânica, pela habilidade da estrutura e não pela verdade que está sendo pregada. Nesta altura, convém que você avalie o que tiver feito, retornando uma vez mais aos seus comentários. Você já terá consultado obras de auxílio quanto ao significado exato das palavras, do contexto e assim por diante. Mas agora deverá retornar a essas obras para avaliar a si mesmo em relação à mensagem e à maneira como a dividiu. Você deve fazer isso por causa de exatidão. Por conseguinte, até este ponto você preparou o esboço do sermão, certificando-se de que as divisões conduzem a um clímax e a aplicação do mesmo. De fato, esse é o propósito e a finalidade de toda a preparação de um sermão e de sua pregação. Tudo isso pode ser realizado de duas maneiras. Existem aqueles que fazem tudo em sua própria mente, sem escrever qualquer coisa no papel. Quanto a mim, eu frisaria outra vez com insistência a importância de colocar na forma escrita esse esboço que você acabou de preparar. Acho que isto é melhor, pois tenho descoberto que ajuda a estimular um pouco mais a própria mente do pregador. Sei que existem aqueles que são capazes de pensar interiormente, conforme isso, às vezes, é descrito. Há diversas maneiras de pensar, e todos diferimos uns dos outros neste aspecto. Algumas pessoas pensam melhor quando estão falando, outras quando estão escrevendo. Também se tem dito que o sal da terra pensa interiormente. Pois bem, que você descubra a que grupo pertence, mas certifique-se de que não se enganou em sua avaliação.
Talvez seja verdadeiro afirmar que a maioria de nós obtém mais proveito se escrever o seu esboço. Tenho conhecido muitos homens que, ao lhes ocorrer uma boa ideia, visto terem se entusiasmado por ela, pensaram terem-na guardado na memória, mas, por fim, terminaram descobrindo, no momento de pregar o sermão, que realmente não haviam guardado a ideia conforme imaginavam. Portanto, escreva tudo. Havendo chegado a este ponto, você estará face a face com uma das mais importantes decisões. O que fará com o esboço que preparou? Duas possibilidades principais lhe estarão abertas. Este esboço deveria ser escrito na íntegra ou não? De novo, parece-me que a única coisa equilibrada que pode ser dita é que não podemos estabelecer leis absolutas sobre este assunto, porque você descobrirá que suas regras não substituirão ao teste da história da pregação. Charles Haddon Spurgeon, aquele notabilíssimo pregador, não escrevia na íntegra os seus sermões, ele somente preparava e usava um esboço. Ele não aprovava a escrita de sermões em geral. Escrevia artigos, o que fazia com grande frequência, mas não escrevia os seus sermões na íntegra. Por outro lado, o Dr. Thomas Chalmers, o grande líder da Igreja Livre da Escócia e notável pregador, descobriu que tinha de escrever na íntegra os seus sermões. Por diversas vezes ele tentou ser um pregador extemporâneo, mas a cada tentativa sentiu que era um fracasso total. Não conseguia fazê-lo. Portanto, tinha de escrever seus sermões do começo ao fim. O resultado é que isso se tornou e continua sendo uma tradição na Escócia até os nossos dias. Chalmers foi o homem que iniciou essa tradição. Antes dele, houve grandes pregadores na Escócia que não escreviam seus sermões e que foram excelentes pregadores extemporâneos. No entanto, Chalmers foi um homem ilustre e grande líder do rompimento de 1843. Assim ele iniciou toda uma tradição. É assim que as coisas acontecem às vezes. Jonathan Edwards é um personagem interessantíssimo neste aspecto. Até recentemente sempre eu tivera a impressão de que Edwards escrevia na íntegra todos os seus sermões. É certo que nos seus primeiros dias ele costumava fazer isso. Além disso, ele realmente lia do púlpito os seus sermões para as pessoas. Existe uma bem conhecida história a respeito de como ele permanecia em seu púlpito com uma vela numa das mãos e o manuscrito na outra. Era assim que ele costumava pregar. Mas foi interessante o que descobri em 1967, quando conheci os dois eruditos responsáveis pela republicação das obras de Jonathan Edwards na biblioteca da Universidade de Yale. Esses dois eruditos possuem todos os manuscritos de Jonathan Edwards. Sim, foi muito interessante saber que, com o passar dos anos, Edwards não continuou a escrever na íntegra os seus sermões, contentando-se apenas em rabiscar algumas poucas notas. É óbvio que ele variava o seu método na medida em que avançava e se desenvolvia no ministério. Quão sábio ele se mostrou quanto a isso, bem como em relação a muitas outras coisas. Sempre é errado estabelecer regras absolutas nestas questões. Uma vez mais, cada indivíduo precisa conhecer a si mesmo e decidir por conta própria. O que sempre considero importante é que cada um preserve a sua liberdade. Este elemento jamais pode ser levado ao exagero. No entanto, precisamos ao mesmo tempo ter ordem e coerência. Conforme observamos diversas vezes neste assunto da pregação, tendemos sempre a permanecer entre dois extremos. Estamos sempre em um tipo de fio de navalha. Todavia, quero fazer uma pergunta. O que há de errado em combinar ambos os métodos, o escrito e o extemporâneo? De muitas maneiras, essa combinação parece o método ideal. Afirmo que eu mesmo agi assim nos 10 primeiros anos de meu ministério. Naquela época, eu procurava escrever um sermão por semana. Nunca tentei escrever 2. No entanto, durante os 10 primeiros anos, sempre procurava escrever, por extenso, um dos meus sermões. Senti que fazê-lo era uma boa disciplina, que contribuía para produzir pensamentos ordenados, um bom arranjo, sequência, desenvolvimento de argumentação, e assim por diante. Assim, meu costume era combinar ambos os métodos, o escrito e o extemporâneo, e estaria pronto para defender isto. Se me perguntarem quais sermões eu escrevia, repito que costumava dividir o meu ministério, como ainda o faço, em edificação dos santos pela manhã
e um sermão mais evangelístico à noite. Pois bem, minha prática era escrever o sermão evangelístico. Eu fazia isso por achar que, ao falar aos santos, os crentes, o pregador se sente mais à vontade. Nesse caso, o pregador fala no âmbito da família. Noutras palavras, acredito que devemos ter um cuidado singular em nossos sermões evangelísticos. Esta é a razão porque é completamente errada a ideia de que um evangelista pode ser um homem meramente dotado de certa facilidade para falar e autoconfiança, para não dizer ousadia. Os maiores homens sempre deveriam ser os evangelistas, e geralmente tem sido assim. A ideia de que fulano, beltrano e cicrano podem ser colocados a falar numa esquina e de que devemos ter um grande pregador no púlpito da igreja, essa ideia, na minha opinião, é a reversão da ordem correta. Quando dirigimos a palavra ao mundo incrédulo, precisamos ser mais cuidadosos. Por esse motivo, costumava escrever os meus sermões evangelísticos e não os outros sermões. No entanto, estou apenas sugerindo que não nos convém ser ultra-dogmáticos ou rígidos a este respeito. À medida que o tempo passou, adquiri maior experiência e escrevi menos frequentemente os sermões. Agora não posso recordar quando escrevi um sermão. Entretanto, o fato importante é que cada pregador deve conhecer a si mesmo e mostrar-se sincero consigo mesmo, a fim de usar aquele que lhe parecer o método mais eficaz. No obstante, quer alguém escreva na íntegra um sermão, quer o escreva em parte, quer pregue de maneira mais extemporânea, jamais deve pregar os seus esqueletos. Estes esqueletos devem ser revestidos, precisamos ser cobertos de carne. Voltamos assim à questão da forma do sermão. Um sermão não é uma simples coletânea de afirmações. Ele tem qualidade, forma, totalidade. A única razão para isso é que o sermão é proveitoso aos ouvintes. Não é uma questão de arte por amor à arte. O sermão ajuda grandemente as pessoas que o ouvem. Podemos dizer isso desta maneira. Na construção de um edifício, a estrutura é essencial. Mas quando contemplamos o edifício terminado, já não vemos a estrutura, e sim o próprio edifício. Por dentro há uma estrutura, mas esta agora está recoberta, pois se acha ali somente para ajudar os construtores a erigir o edifício desejado. Isso também ocorre com o corpo humano. Há o arcabouço, o esqueleto que precisa estar revestido de carne antes de tornar-se um organismo vivo. Isto é igualmente verdadeiro quanto a um sermão. Recordo que um jovem pregador, um homem capaz que se formou com distinção em teologia em Oxford, me contou como vinha pregando, em certo tempo, na presença de um velho pregador, um idoso, mas excelente pregador. Este, depois de ouvir o jovem por 3 ou 4 vezes, lhe disse: "Você quer saber de uma coisa? Você está trazendo para o mercado vacas de raça excelente, mas é lamentável que os ossos e esqueletos delas apareçam tanto. Não há bastante carne sobre elas. A pessoa que vai ao mercado comprar um animal não quer comprar um esqueleto. Gosta de comprar animais bem alimentados e cobertos de carne. Ninguém compra ossos no açougue, todos querem carne. Exatamente da mesma maneira, nunca devemos apenas lançar fatos às pessoas, nem jogar pensamentos ou esqueletos diante delas. Precisamos dedicar tempo para cobrir de carne esses esqueletos. Embora este seja o maior risco concernente à pregação extemporânea, voltemos agora a nossa atenção aos perigos vinculados à escrita de sermões. A razão para escrevê-los é que desejamos revestir de carne os esqueletos, mas logo surgem certos perigos e armadilhas. O primeiro é produzir um estilo demasiadamente requintado, prestando exagerada atenção à qualidade ou ao elemento literário. Este é um aspecto sobremodo interessante, do ponto de vista da história da pregação. Os pregadores cristãos parecem haver atravessado certas fases que dizem respeito a isso. Pensemos, por exemplo, sobre o que aconteceu no século XVII, um grande século em muitos aspectos. No começo daquele século, houveram os pregadores clássicos da Igreja da Inglaterra, o bispo Andrews, o famoso Jeremy Taylor e, até certo ponto, John Donner. Esses homens foram considerados e aclamados como grandes pregadores. Em muitos sentidos,
Eles realmente o eram. No entanto, parece-me como parecia nitidamente aos puritanos naquele tempo que eles penderam demais para certo extremo. Os sermões daqueles homens haviam se transformado em obras de arte. Eram obras-primas literárias, perfeitamente constituídas, livremente recheadas de alusões e citações clássicas e literárias. No entanto, o resultado foi que o povo comum era mantido mais ou menos no estado de ignorância da verdade salvadora, das verdades autênticas das Escrituras, e ia a reuniões apenas para desfrutar daqueles sermões bem elaborados e perfeitos. Ouvi-los era um banquete literário e estético. Os puritanos desencadearam uma tremenda reação contra isso, e fizeram-no de maneira bastante deliberada. Eles sentiam que esses sermões perfeitos estavam ocultando a verdade, ao passo que o intuito de todo sermão consiste em declarar a verdade. E, uma vez mais, a forma havia triunfado sobre o conteúdo. Talvez a melhor maneira de ressaltar vividamente esse ponto seja contar a história que envolve Thomas Godwin, um dos mais eminentes puritanos. Thomas Godwin era, por natureza, um homem eloquente, e quando estudava na Universidade de Cambridge, tinha por hábito ouvir um famoso orador e eloquente daquela universidade. Ora, Thomas Godwin admirava tremendamente aquele homem. Ele era o seu ideal como pregador. Por isso, Godwin começou a moldar-se ao estilo e métodos daquele orador. No entanto, Thomas Godwin experimentou profunda e notável transformação espiritual que mudou toda a sua perspectiva e o afetou de maneira radical, conforme ocorre em toda conversão verdadeira. 2 Coríntios 5,17. Como resultado disso, Godwin entrou em grande conflito consigo mesmo no tocante à sua pregação. Pouco depois de sua conversão, foi-lhe pedido que pregasse o sermão da universidade e, obviamente, de maneira instintiva, ele começou a preparar-se e a escrever segundo os modos clássicos que tanto havia admirado. Produziu um grande sermão com admiráveis trechos requintados e embelezamento literário que o despertaram e emocionaram à medida que escrevia. Mas, nesta ocasião, o Espírito de Deus e a própria consciência de Godwin começaram a atuar no seu interior e ele passou por uma luta terrível. O que devia fazer? Ele sabia que entre os ouvintes haveria não somente as pessoas cultas da universidade, mas também algumas pessoas comuns e talvez algumas criadas sem instrução que costumavam frequentar tais reuniões. Thomas Godwin reconheceu que lhe cumpriria pregar tanto para essas criadas quanto para aquelas outras pessoas. Ele sabia que aqueles trechos bem elaborados nada significariam para aquela gente simples. Pelo contrário, seria apenas um empecilho. Então, o que faria? Por fim, com o coração quase partido e a sangrar, retirou as porções requintadas de seu sermão e jamais se referiu a elas. No interesse da verdade, no interesse da comunicação do Evangelho, no interesse pelas almas das pessoas, não há dúvida de que ele estava com toda a razão. A preocupação com a forma literária, se não for algo criteriosamente disciplinado, pode conduzir facilmente a um estilo primoroso e artificial, que pode arruinar a verdadeira pregação. Certamente, há muitos sinais desta tendência em nossos dias. Lembro-me de ter lido em 1943 ou 1944 um relato sobre o rompimento de 1843 ocorrido na Igreja da Escócia. Ao comentar sobre o grande Thomas Chalmers, o autor arriscou-se a criticar a pregação de Chalmers. A crítica era que havia uma ausência quase lamentável de citações literárias e históricas dos sermões de Chalmers. Desse modo, uma pessoa insignificante cujos esforços na pregação jamais foram ouvidos e que nunca conseguiu coisa alguma, aventurou-se a criticar um gigante. Mas que motivos para críticas? Quanta ignorância sobre a verdadeira função da pregação. Desejo expressar o problema em outras palavras. No início deste século, houve um bispo da igreja anglicana chamado Wesley Hanson. Ele escreveu sua própria biografia em 2 volumes sob o título Diário de uma Vida Insignificante. Lembro-me de que, em um dos volumes, ele narrou como, em certa ocasião, passou 3 semanas escrevendo um sermão que tinha de apresentar numa ocasião especial. Ele conta como labutou com o sermão, reescrevendo determinadas porções, alterando outras e fazendo diversos acréscimos.
3 semanas elaborando e polindo aquele sermão perfeito. Sem dúvida, esta é uma prática difícil de ser conciliada com a pregação do Evangelho, conforme a observamos nas Escrituras, ou conforme a observamos na pregação, que tem caracterizado os mais notáveis períodos da história da Igreja. De que modo esse refinamento de frases, esse escrever e reescrever sermões, se relaciona com a verdade? Sim, deve haver forma, porém jamais devemos dar atenção excessiva a esse elemento. Poderíamos imaginar o apóstolo Paulo gastando 3 semanas na preparação de um sermão, aprimorando as frases, modificando uma palavra aqui e outra acolá, trocando um adjetivo ou acrescentando outra frase espirituosa. A ideia é totalmente inconcebível. Disse o apóstolo, não com sabedoria de palavras e não em linguagem persuasiva de sabedoria. Quão facilmente nos precipitamos de um extremo a outro. Por conseguinte, coloco a questão nesses termos gerais, dizendo que sempre devemos ter o cuidado de evitar um estilo excessivamente requintado. Talvez isso não constitua hoje um risco tão grande como foi antigamente, porque também o povo não está tão interessado pela pregação como já esteve. Mas tenho plena certeza de que essa atenção exagerada, centralizada no estilo literário e na forma perfeita do culto, observada no final do século XIX e no início do século XX, causou grande prejuízo à pregação e a toda a causa da pregação. Isso nos leva ao assunto do emprego de citações. Novamente, esta pode ser uma questão difícil e complexa. Na época em que vivemos, o emprego de citações é um problema mais agudo do que o problema anterior. Isto se deve ao fato de que todos pensamos-se bem instruídos e de que as nossas igrejas se constituem de pessoas bem educadas, portadoras de grande conhecimento. E a tentação é pensar que a prova da erudição é o número de citações utilizadas. Isto é particularmente verdadeiro, conforme você bem sabe, em referência a livros. Como podemos saber se um homem é erudito ou não? A resposta simples diz, pelo número de notas de rodapé. Se um livro não contém nota de rodapé e referências abundantes a outros escritores e citações extraídas de suas obras, seu autor não é um erudito, não é um pensador. É claro que tudo isto é simplesmente ridículo. Devemos interessar-nos pela qualidade da mente de um autor, na sua capacidade de pensar, na sua originalidade e jamais no número de notas de rodapé. No entanto, esta é a tendência de nossa época. Contudo, quando essa tendência se transfere à pregação, ela se torna uma ameaça mortal. Nada pode militar mais do que isso contra a verdadeira pregação. Por que digo isso? Uma das respostas é que o verdadeiro objetivo do uso de citações não deve ser a exibição de nossa erudição, nem o atrair atenção para nós mesmos. Se este for o caso, é aconselhável não usarmos nenhuma citação porque seremos impelidos por um motivo completamente errado. Tenho na memória o presidente de certo seminário teológico que desfrutou de considerável prestígio como pregador popular por alguns anos na Grã-Bretanha. Certo dia, alguém lhe pediu que pregasse um sermão em um programa de rádio, 2 meses depois. Imediatamente ele dispôs a ler todo o livro de Oxford de versos religiosos e outras obras semelhantes. Com que finalidade? Encontrar alguma citação impressionante com a qual poderia iniciar seu sermão. E não somente fazia isso, mas também levava seus alunos favoritos a fazer a mesma coisa. Pedia-lhes que lessem obras poéticas a fim de ajudá-lo. Disse-lhes que o tema que exploraria, e eles tinham a incumbência de procurar alguma citação extraordinária que provesse um início cativante ao seu sermão. Um daqueles alunos contou-me essa história naquela ocasião. Só pode haver um comentário a respeito desse comportamento. É a mais descarada deturpação. Também é um abuso do uso de citações. Por que isso é tão errado? Assevero que é errado porque a forma, neste caso, torna-se novamente mais importante do que o conteúdo do sermão. No entanto, espera-se que a forma seja subserviente ao conteúdo. Nesta conexão, lembro-me de uma frase que me impressionou muito. Li um artigo no qual o autor traçava a distinção entre o que ele chamou de artifício do que é artístico e a inevitabilidade da arte. Esta afirmação é perfeita.
O que é artístico depende de artifícios. Pode-se ver o homem a esforçar-se e a extenuar-se para produzir certa impressão. Mas o que caracteriza a obra de um artista autêntico, por outro lado, sempre será aquele senso de inevitabilidade. Pode-se sentir-se que as coisas não poderiam mesmo ser diferentes. Há algo artificial quanto ao outro lado. Este é apenas um artifício e sempre será característica do aviltador, que busca produzir um efeito que contribua às suas próprias finalidades. Jamais nos devemos tornar culpados disso. Sempre devemos nos assegurar de que em nossos sermões existe essa qualidade de inevitabilidade. Não se cabe estabelecer regras sobre este aspecto, mas quero dizer que, no todo, é bom evitar o uso de livros de citações. O único emprego verdadeiramente legítimo de um livro de citações é avaliar a precisão daquilo que tomamos como citação exata, ou ajudar a suprir alguma palavra ou palavras que estejam faltando na nossa citação. Esse tipo de livro existe a fim de poupar-nos tempo. Noutras palavras, não devemos buscar o índice de um livro de citações para acharmos uma citação. Pelo contrário, o que deveria acontecer é que, enquanto pensamos ou escrevemos, algo nos ocorre na memória, algo que lemos em algum lugar ou que aprendemos na escola. Para nos certificarmos de que citamos corretamente as palavras, bem como o seu autor, averiguamos o livro de citações. Porém, começar por um livro de citações é algo artificial e mecânico. E, seja como for, trata-se de uma maneira preguiçosa de realizar o trabalho. Eu diria mais. Não tente pensar em citações. Se o fizer, a mecânica do sermão se tornará novamente óbvia e proeminentemente no seu método. Em outras palavras, só utilize uma citação quando ela vier à sua mente e parecer inevitável. Ou, se preferir expressá-lo assim, empregue uma citação somente quando ela parece afirmar com perfeição aquilo que você está procurando transmitir, quando ela diz algo melhor do que você poderia expressar, quando ela diz algo de maneira quase perfeita. Talvez você pense que estou dando excessiva importância a essa questão, mas posso assegurar-lhe que não é bem assim. Um número muito grande de citações em um sermão pode tornar-se cansativo para os ouvintes e, ocasionalmente, ridículo. Lembro-me de que, certa vez, conversei com um homem que era professor de poesia em Oxford, além de ser um clérigo. Falamos sobre essa questão e sobre a maneira como ela se tornava ridícula. Contou-me ele que, na semana anterior, havia ouvido um sermão na abadia de Westminster, em Londres. O pregador erudito apresentou grande número de citações, demonstrando sua leitura profunda, quando, a certa altura do sermão, chegou a afirmar, conforme Evelyn Underhill nos lembrou recentemente, Deus é amor. Nem precisamos comentar isso. Se tudo precisa ser dito na forma de citação, chegamos ao ponto em que a verdade é escondida e o pregador se torna ridículo, aborrecendo os ouvintes. Um sermão deve ser uma proclamação da verdade de Deus por meio do pregador. As pessoas não desejam ouvir inúmeras citações do que outras pessoas pensaram e disseram. Antes, elas vieram para ouvi-lo. Você é o homem de Deus, você foi chamado ao ministério, você foi consagrado. Elas querem ouvir a grandiosa verdade fluindo por meio de você, por meio de todo o seu ser. Elas esperam que a mensagem tenha passado por seu pensamento, que seja parte de sua experiência. Querem esse tom pessoal autêntico. Posso assegurar-lhes que, se os seus sermões não passam de uma série de citações, talvez algumas pessoas menos instruídas dirão, que homem erudito. Mas outras pessoas, em especial algum pregador que esteja presente, perceberão exatamente o que você estiver fazendo. Mas o fenômeno invariável em tudo isso é que não haverá poder na pregação. Posso garantir isso. Nunca há poder em sermões que consistem de frases do tipo conforme fulano ou cicrano diz, ou Beltrano nos lembra que, e assim por diante. Essas declarações se enfileiram uma atrás da outra, e todos sentem que o bom homem permitiu que sua leitura substituísse seus próprios pensamentos. Espera-se que os pregadores pensem por si mesmos, e tudo o que você lê deve estimular-lhe os pensamentos e dar-lhe certa quantidade de informações.
A próxima advertência que eu oferecerei é que devemos ser cautelosos, especialmente quando estivermos escrevendo, quanto a raciocínios muito próximos uns dos outros. De modo geral, enfatizei, no começo de meu esboço original, a importância do raciocínio, do desenvolvimento e da sequência em um sermão. Todavia, não deve haver raciocínios muito próximos, refinados ou sutis. Isso se deve ao fato de que um sermão visa a ser falado. E quando estamos ouvindo, não conseguimos acompanhar argumentos muito próximos e bem elaborados, como fazemos quando estamos lendo. Por conseguinte, se você exagerar neste aspecto, impedirá as pessoas de aprenderem a verdade. Esta advertência aplica-se igualmente a sermões extemporâneos, mas creio que é um perigo mais específico no caso de sermões escritos. Portanto, encerro esta preleção dizendo: prepare-se, mas acautele-se do perigo do preparo excessivo. Isto é especialmente verdadeiro no que concerne aos sermões escritos. O perigo consiste em sermos demasiadamente perfeitos. Você tem o seu próprio ideal e sabe o que deseja fazer, mas o perigo está em exagerar neste ponto, de modo que o sermão se torna um fim em si mesmo. Como evitar isso? Qual é o antídoto? É algo bem simples. Lembre-se, do começo ao fim, que você está fazendo algo que visa ser apresentado ao povo, a todo tipo de pessoa. Você não está preparando um sermão para sábios ou mestres, e sim para uma congregação mista. A sua e a minha tarefa consiste em que ajudemos, de alguma maneira, todos que estiverem na congregação. Se não conseguirmos isso, falharemos. Portanto, evitemos toda abordagem ultra-acadêmica e teórica. Sejamos práticos. Lembremos-nos das pessoas. Pregaremos para elas.